partir desse momento a gente está gravando, ok? Só para quem for ver essa aula posteriormente ter acesso. Aqui então, né, vocês estão vendo minha tela, está disponibilizado aqui o trabalho, né, as etapas de desenvolvimento, os grupos foram definidos conforme o trabalho do artigo, ok? E aí o que vai acontecer? Eu, né, coloquei como fórum porque eu deixei livre a forma como vocês fariam a apresentação. E vocês colocariam aqui para mim o link de onde está o vídeo, vocês fariam a se usaram algum arquivo específico, vocês estariam disponibilizando ali e tudo mais. Certo? Está aqui nesse conteúdo da semana 17. Aqui eu comentei por áudio depois no grupo, né? Mas o colega de vocês, Caio, ao dar o exemplo do DocsGen, eu pedi a ele se era possível ele realizar um tutorial, um exemplo prático, né, de como funcionaria essa documentação. Então ele fez esse relatório aqui, né, a Joana validou isso no Windows, né, então obrigado também a Joana pela participação, obrigado Caio, né, por montar. Então tá bem completinho. Assim, vale a pena vocês darem uma olhada nesse material, que eu acho que é de grande importância, tá bom? Ele tem grande valia para vocês nessa parte de documentação, ok? Que é o que, querendo ou não, a gente bate, né, no processo de qualidade da engenharia, toda essa parte de documentação, e muitas vezes a gente acaba não fazendo porque a gente, né, acaba dando mole nesse sentido. Então, já que tem ferramentas que nos auxiliam nessa etapa, vale a pena explorá-la um pouco mais. Beleza, né? Obrigado então, Caio, né, por montar esse material bacaninha para gente, Joana para ajudar na validação via Windows. E dúvidas podem perguntar depois para o Caio, porque o Caio é o cara na ferramenta aqui, já é uma ferramenta que ele vem fazendo uso. Enfim, trabalho. Como que tá aí? Quem quer apresentar primeiro? Como que vocês estão com relação à construção desse trabalho? Vocês ainda não montaram ele? Alô, alô? O meu grupo a gente já fez um pedaço, mas não tudo, porque o meu parceiro não tá em casa nesse final de semana. Beleza. Aí eu fiz uns pedaços sozinho e essa noite eu vou terminar com ele. Tá. Alguém tem já o trabalho pronto ou tá a maioria na situação igual o Arthur? Você é de qual grupo, Arthur? O número dele? É, eu e o Rickson. O número seu é o 9, né? É, o meu número 9, o meu manutenção. Beleza. Joia. Vocês vão. Enfim. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou inverter os papéis. Eu vou falar sobre ferramentas de controle de versão nessa aula. Quarta-feira é a apresentação do trabalho. E aí, seja por vídeo, seja né, no momento síncrono aqui, porque esse vídeo vai estar gravado e os colegas, né, de qualquer forma vão estar. Se vocês gravarem e jogar para o YouTube, eu vou passar o vídeo aqui na hora, tá bom? E depois a gente vai abrir para comentários, certo?
Se não for vídeo, vai ser a apresentação normal. Então, né, vocês, se precisar compartilhar a tela, vocês compartilhem e tudo mais, ok? Beleza? Pode ser assim? Beleza. Se alguém, né, quiser fazer a apresentação hoje, né, não sei tem alguém do grupo 1 aí, planejamento, se tiver a vontade de fazer hoje também, talvez preparou o material todo já para hoje, não tem problema, pode fazer a apresentação agora e a gente termina semana que vem. Algum grupo fez ou quer trazer alguma coisa? Bom dia, Rickson. Tá. Eu vou entender esse silêncio como um não. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou estar apresentando, então, essa parte de ferramentas de controle de versão. Quarta-feira a gente faz a apresentação dos trabalhos. Beleza? Então, vamos aqui. Deixa eu dar um F11 aqui. Ferramentas de controle de versão. A gente falou na última aula de... Deixa eu voltar aqui, que aí vai ficar mais fácil para a gente visualizar. Na última aula, cadê? Falando do gerenciamento, né? De configuração de software. Aqui no final, a gente viu algumas tarefas. São as tarefas preliminares, que é a questão de você antecipar, né? Fazer aquela lapidação que a gente viu. Identificação, certo? E que vai ser uma forma de você rotular aquilo que você precisa. E, enfim, a gente ia dar seguimento agora, né, com essa controle de mudanças com controle de versão aqui embutido, certo? Essas duas atividades nesse material separado aqui. Então, a gente vai então para ferramentas de controle de versão. Aí eu abro então fazendo uma pergunta a vocês. Por que controle de versão? Por que controlar a versão de um software, certo? Então a gente começa. Patrick, você vai subir no Moodle? Peraí. Aí agora. Tá, vamos fazer o seguinte, Patrick. Eu vou terminar essa aqui e depois no final da aula vocês apresentem, tá bom? Vocês apresentam. Desculpa. Show. Beleza, Patrick. Então, olha só. Programar. O que é programar? Programar é difícil? É difícil, certo? Não é fácil, certo? Programar toma muito tempo? Toma muito tempo. Joga pro YouTube. Joga pro YouTube. Se o upload não terminar até o final da aula, vocês colocam o link lá na atividade, certo? Depois eu mostro de novo, mas tentem jogar pro YouTube, já que vocês estão tentando upar o vídeo, beleza? Exige cooperação de várias pessoas? Programar acontece isso? Exige organização? Então, tudo isso são pontos que a programação exige de nós, né? Programadores, desenvolvedores de código e tudo mais. Então, mediante a esse cenário complicado, custoso em questão de tempo, né? Consequentemente recursos, exige, né, cooperação e organização. Quanto melhor, né, for a organização do meu projeto, mais fácil, né, não tirando a complexidade de desenvolvimento, não tirando todo o tempo gasto, mas vai ter um tempo otimizado. E a cooperação entre as pessoas vão funcionar de forma, né, muito bem gerenciada, muito bem controlada. Então, eu preciso me organizar, eu preciso ter tudo isso em um processo de gestão, que eu consiga
é mensurar cada etapa de forma que eu trabalhe durante o meu processo, né, na construção de um produto, de uma forma constante e precisa, certo? Então, software é algo caro de ser produzido, certo? Então a gente tem soluções aí que vão custar X mil reais, por exemplo. Vão ter soluções que vão custar X milhões de reais. Então tudo isso são. Peraí que o trem está mexendo sozinho. Tudo isso são pontos, né, que a gente tem que mensurar, ok? Deixa eu só ver como que está o armazenamento aqui, que eu acho que a gente vai ter um problema com o armazenamento. Peço desculpas de antemão, questão do barulho, vocês já sabem, né? Tem vezes que não tem vezes que está tocando a obra, tem vezes que não. Então, com um pouco de perseverança e paciência, a gente vai conseguir romper isso aí. Beleza? Deixa eu só abrir um espaço aqui. Já foram só para poder liberar um espaço aqui na memória para poder fazer a gravação do vídeo posterior. Aí lascou. Só um instantinho, galera. Eu preciso jogar isso para o HD externo, mas o HD tá meio zicado. Vai liberar uns 3 gigas ali. Enfim, vamos dar seguimento aqui. Então, a questão, né, dando seguimento, é importante armazenar tudo que é feito, a questão da documentação, fica tudo registrado e tudo bem pontuado, ok? Então, o que é um controle de versão? Armazenar, né, e ordenar diversas versões de um documento ou projeto e manter o histórico de mudanças feitas. Que é aquilo que a gente já vinha conversando na última aula, né? A gente precisa saber quem, quando, o que e por que aquilo foi modificado. Quem realizou essa modificação? Qual foi a data exata dessa modificação? Né? Data, hora, né? Que inclui os dois. O que? O que foi alterado? Qual documento foi alterado dentro do projeto? Por quê? Por que ele foi alterado? Foi para corrigir um erro? Foi para melhorar o desempenho? Enfim. Tudo isso são pontos, né, que a gente tem que ter sempre em consideração. Né? Analisar as diferenças entre as versões, porque eu consigo medir o meu processo evolutivo e permitir o trabalho, né, cooperativo, que é o trabalho de várias pessoas, que é o que está escrito aqui em cima, né? Várias pessoas trabalhando junto, eu faço uma parte, o Arthur faz outra parte, o Israel faz a outra parte, então a gente junta essas partes. Não para ficar igual, já vocês devem ter visto aquele meme, né? Que você tem assim, cada um faz uma parte, a gente junta. Eles montaram o outdoor, né? Dividiram o outdoor em duas partes. A parte de cá ficou para, né, ele ficou ao contrário. Então, isso acaba acontecendo. Para isso não acontecer, a gente tenta organizar, então, em controle de versão. Cada um trabalha no seu, né, no mesmo projeto, cada um fazendo as suas devidas alterações, sempre compartilhando e trabalhando de forma cooperativa no mesmo, né, não no mesmo arquivo, né? Eu estou trabalhando no arquivo 10 né, ponto Java. O Arthur vai estar trabalhando no 11, então são arquivos diferentes. Não, ainda é difícil, né? Quando a gente está lá no Google Drive, a gente consegue trabalhar no mesmo documento. Isso é uma coisa. Mas aqui em programação a gente não trabalha no mesmo documento, a gente trabalha em, né, partes diferentes, como se fossem módulos, né? E quando um precisar de alteração do outro, o cara tem que subir e tudo mais. Isso aí vai ficar mais detalhes quando a gente fizer um outro trabalhinho sobre controle de versão. Então,
né? O que que é controle de versão? A gente tem algumas siglas, né? Que é o VCS, RCS e o SCM, né? Que é versão controle, né? Sistema de controle de versão, sistema de controle de revisão ou gerenciamento, né? Gerenciamento da configuração do meu software. Que é esse termo aqui é um pouco mais abrangente, então vai acabar englobando os demais. Controle de versão não precisa necessariamente ser aplicado a softwares. Vocês lembram da figurinha passada, né? Onde que a gente tinha lá aquele versão 1, 2, 3, 4, 5. Lembra aquele monte de documento? Não necessariamente só a software. A gente tem que ter o controle das mudanças que foram realizadas. Claro que aquilo não foi feito realizando uma, uma ferramenta adequada. E sim, né? Só foi renomeando certo o arquivo. Então ele não tem um controle preciso. Ah, sei quais foram as versões, mas o que foi mudado da versão 1 para a versão 17? Então isso ele não tem controle, né? Então, mediante esse cenário, quais são as vantagens da gente estar trabalhando, né, ou usufruindo do controle de versão? Armazenamento centralizado, tudo vai estar num lugar só e todo mundo vai estar consumindo aquela informação. Histórico universal de revisões, então você consegue saber dentro de todos os envolvidos naquele processo, quem alterou o que, quando, por quê. Análise das diferentes versões, então você tem um controle que vai ser possível você conferir, né, comparar versão com versão, porque, ora, você vai ter feito uma versão, desenvolvi uma parte do código, começou a dar erro em outra parte, então eu descarto isso e volto, né? Isso é possível devido a esse versionamento. A questão do trabalho cooperativo, que é a questão de você estar trabalhando várias pessoas no mesmo projeto, cada um no seu canto, certo? E a ramificação, né? Porque você vai criando árvores e essas árvores vão gerando, né, que é os brands, árvores não, galho, né? Enfim, que vão ramificando o projeto e você vai conseguindo ter uma estruturação bem mais detalhada do seu projeto como um todo, né? Quais que são, né? Dando continuidade aqui nas vantagens, a gente vai falar então cada item desse, armazenamento histórico, tá vendo? Dentro de armazenamento, a gente tem a distribuição, cópia de segurança, controle de acesso. Então, tudo isso vai estar embutido dentro do armazenamento centralizado. Todos os membros vão consumir o mesmo centro, né? O mesmo arquivo de distribuição. O projeto ele é único no servidor, certo? E a partir desse projeto único, cada um vai puxar para ele, alterar e subir. Então, como que funcionaria, né, a ideia? Eu tenho um projeto na nuvem, por exemplo, eu tenho os meus vários programadores. Então eu pego uma cópia daquilo que está na nuvem e baixo para as máquinas, certo? Existem comandos para fazer isso. Então cada programador vai fazer as alterações na parte de código que ele é devida e ele vai pegar o quê? Vai pegar esse código e vai subir a versão. Então a versão que está no servidor já é diferente da que o cara está aqui, certo? Mas então existe o quê? Ele vai entender que o que o programador A fez, o programador B, por exemplo, ele vai entender o que o programador A fez não está referente ao que ele está mexendo. Então ele vai terminar a modificação dele e vai subir também para o servidor. Então o servidor agora tem o programa antigo modificado com, né, as atividades do programador A, B e do C. No outro dia ou no próximo momento que todo mundo for baixar de novo, todas essas modificações já estão sendo baixadas e atribuídas, né, a todos os desenvolvedores. Então, você centraliza tudo que você precisa e cada um vai baixando. Então, o ideal quando você está trabalhando, né, em equipes, né, médias, grandes ou até pequenas, é o quê? É evitar ficar fazendo muita coisa para mandar. Vamos supor, você começou, né, baixou o projeto, você viu que tinha um botão que estava com o texto errado e ele estava, né, além do texto, ele estava com o link errado. O que você fez? Você corrigiu. Então você baixou o projeto, né, fez dentro do GitLab, GitHub, você faz um
um pool, né, que você está baixando. Pool, você pega do repositório em nuvens e baixa. Pode ser local também, mas normalmente a gente trabalha em nuvem porque é muito mais simples, certo? Então você baixa, aí eu alterei, foi alterada aquele botão, o texto e o link está corrigido. Eu vou esperar, né, mais coisas? Não, eu pego aquilo e mando, porque aquela alteração ali vai ficar documentada. Correção do botão de compartilhamento, por exemplo. Então, você subiu. Então vai ficar lá. Quem que fez isso? O nome da pessoa. Quando? Naquela data. O que? Troca do arquivo. Ele mostra qual arquivo que foi modificado, né? O que foi modificado, por quê? O texto estava errado e o, o texto estava errado e o link estava errado. Então foi feita essa correção. Então é assim, você baixa através do pull, altera e sobe através do push, né? São exemplos como sim, um exemplos de código, né? Que você vai setar no terminal para poder fazer essa sincronização. Então, a partir desse momento que eu fiz o push, qualquer outro, né, membro da equipe que fazer o pull, né, para baixar os arquivos para a máquina, essa correção ou esse detalhe que já está certo vai descer junto. Então, ó, que bacana, já está resolvido. Já é algo que é, já foi, né? O processo já tá corrigido, então os outros já estão com o mesmo código pronto. Por isso que é interessante fazer esse controle de versão e não deixar acumular muita coisa para enviar. Faz as tarefas, né, pequenas e vai mandando e sincronizando, porque isso facilita o processo de distribuição, porque querendo ou não, está tudo centralizado, né? Você tem todos os seus arquivos ali num único contexto. Então, dentro do histórico universal de revisões, todas as alterações realizadas é registrada. Foi aquilo que eu falei do exemplo, né? Eu, hoje, o que? Texto do botão compartilhamento e link do botão compartilhamento. Por quê? Porque não estava certo, tal, tal. Então você descreve, existe uma mensagem que você manda, então tudo isso fica documentado. Nada é perdido para sempre. Por quê? Estando lá, está lá. Não, mas aí vai acontecer o quê? Eu sou programador A. Baixei, vi que o botão estava errado e o link errado, mandei a correção. Beleza. Aí aconteceu que na hora que o programador B baixou, ele falou, não, isso não estava errado, você que entendeu, né? Pode ser um erro de interpretação. Então o programador, né, o gerente de projeto, né, ou um programador mais experiente, viu que aqueles arquivos que eu mandei, como se fosse uma correção, estão errados, não é o certo. Tem que voltar da forma que estava antes. Então ele pode ir lá em cima e voltar para como estava antes, porque foi algo equivocado que eu enviei. Isso pode acontecer, enfim. Então nada é perdido, você tem todo o controle sempre. Aí vai mostrar depois que eu mandei uma alteração que foi, né? Não é que foi aceito. Dentro daquela, você pode colocar para ser aceito ou não, mas supondo que já foi aceito, o líder do projeto voltou para a versão anterior, né? Então tudo isso está na linha do tempo. E dali para frente seguiu na continuidade do projeto. Então, na hora que você for mensurar, que você for detalhar isso, todas essas etapas vão estar sendo descritas, né, no projeto, tá bom? No projeto não, nessa ferramenta de controle. Depois eu posso mostrar aqui mais ou menos como funciona. Rápido acesso a versões anteriores, que é o que eu acabei de dizer. Então, dentro de análise, né, das diferentes versões, eu consigo comparar linha a linha de diferentes versões de um documento. Então, eu consigo saber qual linha eu apaguei, qual linha eu adicionei, qual linha eu troquei um texto específico. Então, tudo isso é muito bom, porque você consegue ter um controle total. Trabalho cooperativo, querendo ou não, o que eu falei, né? Vários desenvolvedores trabalhando em conjunto. Então, eu consigo mesclar o que cada um fez. O programador A mandou parte 1, o programador B mandou a parte 2. Então, eu vou pegar essas coisas, né, esses arquivos separados e juntar no meu projeto como um todo. Certo? E a ramificação, fazer alterações em uma cópia do documento sem alterar o original, que é a questão dos brands que a gente fala, né? O documento, você
Lembra que eu falei do aceite? Então você pode criar ramificações dentro do seu projeto. Você tem o projeto pai, vamos dizer assim, e você cria ramificações. Então, tudo que eu mandar quanto programador, eu não vou mandar para o principal, eu vou mandar para a minha ramificação. Se tiver ok, a gente faz a troca. Então, o líder de projeto tem isso, ele consegue criar ramos, né, para receber a alteração e se realmente for válido aquilo, ele vai sincronizando, né? Ele vai mesclando com o original, certo? Por isso que a gente chama isso de brands. E aqui terminou essa parte, certo? Esses brands é como se fossem subníveis, vamos dizer assim, né? Eu tenho o nível master lá, no Git, no GitLab ele é como master. Então, você pode mandar direto para o master. O master é como se fosse o documento original descrito aqui. Só que eu posso criar, né, ramos, né, galhos e mandar não direto para o original, mas mandar para esses outros até que um moderador ou líder do projeto valide aquele código que você fez, ou aquelas modificações, e realmente faça a sincronização com o original. Isso aí é questão de detalhes, né? Isso aí com a prática da ferramenta, com a prática do controle de versão, né? Com a realização de versionamento das suas aplicações, você vai adquirindo esses conhecimentos, tá bom? Então, vamos ver algumas definições aqui importantes, né, para a gente poder estar tendo isso mais consolidado. Repositório, onde são armazenados seus arquivos. Possui uma linha do tempo embutida. É aquilo que eu já falei. Se eu vou colocar um GitLab, o GitLab tem na nuvem. Então, eu jogo isso para a nuvem. Então, meu repositório está em algum lugar no servidor deles. Eu posso fazer isso local? Posso. Existem ferramentas de controle de versão que funcionam localmente muito bem. Então, uma máquina da minha empresa, que é o servidor, né? Se não é, você vai ter que definir uma para ser, e você vai instalar lá para ele ser o repositório dos arquivos, certo? Então tudo vai para lá e as outras vão começar a a ter a comunicação com esse servidor para puxar os arquivos, ok? Cópia de trabalho. Cópia de trabalho é o conteúdo no repositório de um determinado tempo, uma determinada versão, onde você faz as alterações. Lembra que eu falei que eu tenho conteúdo em nuvem, eu faço o pull, que é baixar? Seria essa cópia de trabalho. Então eu fiz uma cópia de trabalho, modifiquei a minha cópia de trabalho e pum, mandei para a nuvem de novo. Então o que está ali na minha máquina é cópia de trabalho. Por isso que a gente tem que baixar, alterar e subir. Porque é uma cópia, né, por um determinado tempo, certo? A gente não pode ficar deixando ali sem ficar sincronizando. Revisões, ó, identificação, né, geralmente numérica, estado do repositório, em determinado tempo, perdão, revisões. Que acontece? Essas revisões elas vão acontecendo, né? Você vai mandando código, né, para cima. Vamos supor, os programadores vão mandando todas as alterações, baixam e mandam, e o líder do projeto vai estar validando. Ele vai estar revisando aquilo que você fez, beleza, está aceito. Não, isso está errado. Faz de novo. Então ele vai fazendo essas revisões, né, buscando identificar, né, alguma falha que tenha naquele código para que tudo que seja realmente, né, adicionado ao meu documento principal, que é o meu repositório mesmo, lá ele tenha de fato uma consistência, uma coerência, ok? Eu posso ainda, né, falando nessa parte de ramificação, criar troncos, né? Que é o quê? Eu vou fragmentando, certo? E vou criando troncos, é como se fossem pastas e subpastas dentro do meu projeto e cada um vai se comunicando, né, dentro dessa ideia. Os meus brands, né, que são as minhas ramificações, é o que? São bifurcações do tronco. Então é como se eu fosse, né, fragmentando aquela ideia do meu repositório central, vou ramificando ele para cada um estar em um brand. Se tornam independentes, mas compartilham o mesmo histórico. Então, querendo ou não, mesmo que ela tenha essa pequena diferença, tudo vai estar embutido dentro
do mesmo processo. Okay? Nada é perdido. Lembrem disso. Cadê? Tá falando aqui, ó. Onde que está isso? Está aqui em cima. Oxe. Uai. Aqui, ó. Nada é perdido para sempre. Nada. Então, suas modificações, os arquivos que você modificou, fica tudo registrado, independente de onde você esteja. As alterações em uma ramificação podem ser recombinadas, né, ao tronco ou a outra ramificação. Então você pode mandar, não, beleza. Eu sou da ramificação, por exemplo, A, né? Fiz uma tarefa e mandei. Só que o que eu mandei vai ser, né, continuado por quem está na ramificação B. Então o cara vai continuar e depois vai mandar para o tronco, né, ou para o meu arquivo raiz ou diretório raiz. Isso aí de acordo com o aceite do meu líder de projeto. Então, eu vou criando ramificações e cada um vai alterando as suas ramificações, certo? Eu posso ainda criar rótulos, né? Que são algumas tags. Marca atribuída ao estado do repositório em determinado tempo. Ajuda a encontrar revisões específicas no repositório. É como se você fosse marcando dentro da cronologia do seu projeto, ó, a versão 1 é daqui para trás, a versão 1.1, versão 2. Isso ali ajuda no processo, né, de leitura do seu projeto. Por fim, no caso, a gente, né, caminhando por fim, a gente tem aqui o que a gente pode armazenar, né? Depois tem um link aqui que eu vou abrir para vocês. Deixa eu até abrir de uma vez para você. Fiz merda, peraí. Deixa eu voltar aqui. Oxe, não é esse. Peraí. Só um instante. Aqui então a gente tem o que a gente armazena e o que a gente não armazena, né? O que eu armazeno? Tudo que é produzido manualmente, código-fonte, script, documentação escrita. No caso, igual o Caio trouxe aquela ferramenta de automatização, não tem necessidade porque ele sempre vai realizar aquilo ali, certo? Mas tudo que é produzido, né, manualmente, então scripts, códigos-fonte, funções, enfim, documentação ali mais específica, ok? Olha só, figuras, imagens e ícones. Possivelmente apenas os originais, usando ferramentas automáticas para converter em formato e tamanho. Quando você tem isso aqui, figuras, imagens, é um pouco mais complicado, mas ele vai fazer também esse controle, tá bom? O que não armazenar, né? A negação aqui. Arquivos gerados por processos automáticos. Código objeto, programas compilados, documentação produzida automaticamente. Vamos supor, vocês devem ter ouvido falar em Composer. Se não, Composer é um gerenciador de pacotes, né, do PHP. Então, quando você vai pegar um projeto, você vai lá, gerenciador de dependências. Quando você pega o Composer, você gera o comando no Composer, então todas as dependências que o seu projeto tem, ele vai baixar para você. Top. Eu preciso mandar essas dependências para o meu servidor? Não, porque ele vai gerar automaticamente. Então, vou até mostrar para vocês ali um exemplo. Quando vocês olham a pasta do Git, vocês vão lá. Vai ter, por exemplo, falando da ferramenta Git, porque é a ferramenta que eu uso. Vai estar lá, Git ignore. O ignore, ele vai falar o que você não vai mandar, justamente esses arquivos, porque não tem necessidade de você ficar enchendo o servidor com esses arquivos que, quando baixar em alguma outra máquina, não vai adiantar nada. Eles vão ter que ser, né? Você vai ter que chamar e o próprio Composer vai fazer todo o download de novo. Então, não tem por que você ficar sobrecarregando lá o servidor com esses arquivos, certo? Talvez alguma máquina vai ter que fazer alguma execução a mais, ou talvez a parte que eu vou estar usando no projeto não vai usar tais dependências, então ele não vai baixar, enfim. Esses tipos de arquivo eu evito enviar, ok? Arquivos com configurações locais, igual nome e senha de acesso ao banco de dados. Se eu tenho um sistema que se comunica com o banco, eu tenho uma parte, né, uma
um arquivo específico de configuração que eu vou falar o nome da conexão e tudo mais. Eu não vou ficar alterando isso aí. Por quê? Talvez aqui na minha casa, né, vamos dizer assim, né, eu fiz um sistema que é compartilhado ou colaborado com uma pessoa aí de Cachoeiro. Vamos supor o Arthur. Então, o Arthur escreveu que o nome dele é app123, é o nome do aplicativo, da aplicação, o nome do banco também dele. Só que aqui no meu banco eu coloquei sistema 123. Se a gente começar a sincronizar esses documentos, na hora que eu baixar o que o Arthur mandou, vai dar problema, porque as configurações do meu banco são diferentes. Apesar de, né, tá lidando diretamente com a mesma ideia. Ah, não, beleza, vamos subir e o servidor em si lá, o de produção, tem o banco escrito de outra forma, né? Banco de acordo com o servidor e tudo mais, segurança. Então, todas as informações que estão locais, a gente subiu para se tornar de produção. Mas e aí? Deu ruim, né? Porque a forma como eu acesso local é diferente da como eu vou acessar online. Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado. Arquivos, né, criados acidentalmente, alguns core dumps, arquivos temporários, dependendo da ideia que você usa. Se você utilizar o NetBeans, ele gera arquivos temporários, ele gera uma pasta do projeto, e aquilo é só para o NetBeans funcionar. Então, você não tem necessidade de ficar mandando aquilo para o seu repositório. Então, você vai ignorando algumas coisas, né, para você poder ter um controle melhor. Vamos clicar nesse link aqui. Aqui é um guia prático, né, do Git, bem simples, né, tá falando aqui sem complicação, não fui eu que desenvolvi, eu só achei interessante e trouxe para vocês. Aqui fala como você instala, como você cria um repositório, como você obtém um repositório, como que é o fluxo de trabalho, né? Ele vai listando para vocês verem, né? Aquilo que a gente conversou. Adicionar e confirmar, enviando alterações, a ramificação. Cadê? A questão do merge, né? Que é a mesclagem e atualização, né? De acordo com os brands. A questão de rótulos, né? Sobrescrever alterações, algumas dicas úteis, recursos e links também, certo? Para vocês estarem fazendo. Então, é bem bacaninha, né? Não tem mistério, está bem explicadinho aqui. Eu gostei desse material por causa disso, ok? Então, deem uma olhada nele, é bem interessante. Vai ajudar vocês muito nessa parte. Vamos fazer GitLab. Vamos pegar aqui um projeto do GitLab, né? Só um exemplo, né? Vou mostrar a ferramenta para vocês. Aqui a gente tem alguns itens, né? Deixa eu pegar um aqui que pode ser esse aqui. Tá. Tem uns que eu criei o projeto, mas eu não mandei nada. Vamos ver se esse aqui vai ter. Ó, então aqui eu tenho o meu projeto, eu tenho informações do meu projeto, eu tenho os arquivos que foram utilizados nele. Existem né, alguns textos referentes ao meu projeto aqui e tudo mais. Enfim, isso aqui são algumas informações que ele acaba sendo adicionado. No meu repositório, né, eu tenho repositório files, que são os arquivos que eu tenho aqui no meu repositório. São aqueles que estavam listados lá, né? Estão aqui também. Commits, eu consigo ver os meus commits. Eu consigo ver... Aqui, no caso, eu só fiz 3, né? Estava fazendo de teste, eu fiz tal coisa. Implementação de tela de usuário, movimentos, macro. Tá vendo quanta coisa? Se eu precisar voltar isso aqui, eu vou perder muita coisa. Por isso que a gente tem que separar. Né? Deixa eu ver se esse aqui tem mais detalhes. Deixa eu ver aqui, repositório, commits. Tá vendo? Aqui a gente vai já por outra pessoa, base brocada, né? Porque a gente foi corrigindo algumas coisas, alteração. Então, é interessante que a gente entenda o que foi feito. Vamos pegar aqui, ó, base brocada, para a gente ver. O que tem na base brocada? Isso foi um arquivo que ele mandou. Então,
vou clicar aqui em base brocada, ele vai carregar o que foi realizado nesse commit, né? A gente lembra lá do nosso repositório local, a gente pegou e subiu. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, mais, tá vendo? O mais que foi adicionado, aqui só foi adicionado coisa. Ele mandou, vamos ver se vai ter alguma coisa aqui diferente. Cadê para mostrar para vocês? Eu acho que não vai ter nada aqui não. Tá vendo quantas cores? Ó, eu adicionei 71 mil linhas, foram deletadas 0 linhas. Então reparem que eu tenho muita coisa feita. Então, por isso que eu falei, tem que fragmentar em pequenas partes para facilitar isso aí, que aí você não fica preso a isso aqui. Você fica mais, eu alterei tal coisa. Então, se precisar voltar, fica mais fácil. Isso aqui foi um exemplo ruim que eu peguei para vocês. Isso aqui acho que não tem nada feito. Eu acabei que esse aqui eu também não mexi. Aqui, esse base brocada vai dar para vocês verem outro detalhe dos brands, que eu falei, que são as ramificações. Deixa eu carregar aqui. É, não tem nenhum, só tem o master, tá vendo? Quando eu tenho vários brands, que são várias ramificações, ela vai listando. Eu só tenho uma. Eu não preciso necessariamente ter ramificações. Eu vou criando de acordo com o projeto. Igual eu falei, dependendo do projeto, vai ter. Esse aqui eu sei que tem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, eu tenho um brand, cert commits, tá vendo? Eu vou tendo informações de tudo que eu fiz. Esse aqui vai ficar mais fácil de vocês verem. Esse aqui é um projeto que não foi para frente. Tenho 2 brands, tenho 4 commits, certo? Então aqui eu consigo ver os meus ramos, certo? Então eles criaram para mim tem o master, que é o principal, que é o arquivo original, e eu tenho aqui o meu repositório. Então, tudo que eu fazia, eu mandava para Renato. Mandando para Renato, o líder do projeto via, certo? Não, legal, tá certo. Aí ele, né, incorporava aqui com o master, que é o principal. Não, isso aqui não vou aceitar, ele negava. Pegava, alterava e mandava de novo. Então, isso aí são as etapas, né, dentro do processo aqui de controle de versão. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Tiago, o GitLab e o GitHub, tecnicamente, eles compartilham do mesmo servidor, que é o Git, né? Porém, o GitHub passou a ser pago, porque acho que alguém comprou ele, eu não lembro se é a Microsoft agora. Enfim, alguma empresa grande comprou, né, o GitHub, e muita gente que estava no GitHub, o Caio falou que é Microsoft, isso. Muita gente que estava no GitHub, depois que a Microsoft comprou, né? Normalmente a galera de desenvolvimento é muito fã de Linux, certo? Ou de open source. Migrou, falou, não, a gente não vai ficar no GitHub, não. Aí partiram para o GitLab. Enfim, o processo de repositório é o mesmo, que ele é tudo baseado em Git. Só muda a ferramenta. Eu, em particular, uso essa aqui. Né? O legal é isso aqui, ó. Ela tem um controle que você consegue... Deixa eu vir aqui para o file. Você consegue mensurar muita coisa.
Igual, eu consigo ver o que que eu mexi quando eu mexi, tá vendo? Ó, contribuições e tal, né? Isso mostra que eu não sou um programador, né, ativo, vamos dizer assim. Hora ou outra eu faço alguma coisa e mando, né? Então, aqui mostra quando que você fez, é, tá vendo? Tudo fica documentado. Essa é a questão. Nada se perde. Ó, as alterações e tudo mais, certo? Então, você acaba tendo uma gestão completa do processo. Vamos ver aqui. Tanto o IFES tem o GitLab interno para os alunos. Então, o IFES tem. O IFES tem o GitLab interno, sim, né? Que vocês podem usar como repositório, mas também nada impede que vocês criem contas aqui no GitLab. É gratuito, tá bom? GitLab, né? Existem outras ferramentas de controle de versão. Por isso que vai ter um trabalho que eu vou pedir sobre isso para vocês. Certo? Mas sim, a ferramenta é muito boa. Muito boa. Juan, vamos ver aqui, Juan. Vocês mandaram. Não, não é isso aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida da questão do Git, pode falar. A questão não só do Git, né, mas da ferramenta de controle de versão. Vamos abrir aqui o tópico 6. Juan, Patrick, Thiago, podemos ver o vídeo de vocês? Pode, joia. Então, galera, vamos assistir então a apresentação dos colegas de vocês. Eu vou jogar aqui, provavelmente vocês vão conseguir assistir também, né? Deixa eu jogar aqui para a tela cheia. Se vocês não conseguirem. Nosso grupo irá apresentar sobre o teste de software. Vocês conseguiram ouvir? Vocês estão. Se não conseguir ouvir, comenta no chat aí, tá bom? O objetivo do teste é descobrir erros e falhas do software, buscando assim uma maior qualidade e credibilidade, e com isso um aumento no valor agregado do software. Não tô conseguindo ouvir nada. Vocês não estão conseguindo ouvir? Ah, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo desmutar minha apresentação aqui. Deixa eu parar de apresentar. Eu vou parar de apresentar e vou apresentar uma janela em específico. Pode ser que seja isso. Pera aí que. Engraçado. Galera, não estou conseguindo desmutar aqui a apresentação. Ele não deixa, fica bloqueado para mim aqui.
Galera, pera aí que eu vou sair e vou entrar de novo para ver se esse negócio aceita. Só um instante. É importante que o teste seja executado junto com o desenvolvimento do software. Galera, vocês estão me ouvindo? Tá. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo, então, para ver se a gente consegue fazer a apresentação do colega. Na verdade, aqui vai ficar para cá. Só configurar aqui de novo a gravação, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, só para ver se vocês vão estar ouvindo. Vocês ainda não conseguem ouvir, né? Assim como mostra na imagem, os dois sendo planejado, projetado e implementado ao mesmo tempo. Isso faz com que as falhas sejam encontradas mais rapidamente e assim corrigidos mais rápido. Então, ela não tá deixando eu desmutar o raio da apresentação. Isso que eu tô achando foda. Porque ela teria que estar me dando essa possibilidade, né? Deixa eu apresentar Nosso grupo irá apresentar sobre o teste de uma janela software. O específica. objetivo do teste é descobrir erros e falhas do software, buscando assim uma maior qualidade e credibilidade, e com isso um aumento no O mais estranho é que semana passada eu apresentei trabalho assim e funcionou de boa. Ele não me permite tirar. Alguém do grupo consegue compartilhar a tela? Segunda-feira dá azar, né, Ricos? Tô sacando. Algum do grupo consegue colocar o vídeo e compartilhar a tela de vocês?
Se não tiver jeito, a gente pode assistir mesmo. Eles só passam o link do vídeo. Não, tá no Ava. O link do vídeo está no Ava. Ou alguém, pode ser alguém também que tenha como, porque se alguém de vocês conseguir compartilhar a tela, acho que vai dar certo. O link tá aqui, ó. O link é esse. Vou colocar aqui no chat, ó. Se alguém puder aí abrir a tela e compartilhar, a gente vai conseguir ver os colegas. Alguém do grupo aí consegue fazer isso pra gente? Aí, um colega já conseguiu. É o Sanches, só que eu não sei quem que é o nome dele. Só tá Sanches aqui. Tinha dado certo. Ah, tinha dado certo o Sanches. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão Você me tá ouvindo? vendo? Vamos fazer o Vamos fazer o seguinte. É, deixa o seguinte. Vamos apresentar na quarta-feira, tá bom? Façam igual os colegas de vocês, postem lá a atividade no Ava, igual o grupo do, cadê? Do Juan, Rickson fizeram, tá bom? Rickson não, Juan, mas quem que é o grupo? Só um instante, está abrindo. Juan, Patrick, Thiago, né? É, aos que já, né, na verdade, os colegas que ainda não mandaram já assistam o vídeo do Juan, do Patrick e do Thiago. Eu vou dar um jeito de apresentar isso com áudio na quarta-feira,
e a gente vai estar discutindo as apresentações, ok? Que aí a gente encerra aqui por hoje para poder dar, né, para poder dar um tempo mais hábil para vocês estarem terminando isso aí. E parabenizar o Juan, o Patrick e o Thiago por já terem feito, né, a atividade e ficou bem bacana pelo que eu já pude passar de início aqui, certo? E então quarta-feira a gente faz o término das apresentações. Mas, como tarefa, ao terminar essa chamada, vocês já devem assistir o vídeo aqui dos colegas. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alô? Estão me ouvindo? Sim. Nossa, eu estava falando, o microfone estava mutado. Que vacilo. Olha só, vamos fazer o seguinte: quarta-feira eu vou dar um jeito de apresentar isso com áudio para vocês. A gente encerra a nossa aula aqui se ninguém tiver dúvida, ok? E, e se vocês, na hora que a gente terminar essa chamada, vocês vão abrir o Ava lá, que vai estar onde que vocês teriam que mandar o trabalho. Vai estar lá o trabalho do Juan, Patrick e Thiago. Então vejam já o vídeo deles, tá bom? Para vocês já estarem inteirados do assunto. A gente vai revê-lo na semana que vem, na quarta-feira. Quarta-feira a gente realiza a apresentação dos trabalhos e se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente encerra a aula de hoje por aqui. Agora, se alguém tiver dúvida, a gente vai sentar e explicar alguma, tirar a dúvida, tá bom? Mas, se ninguém tiver dúvida, a gente vai encerrar a aula e a apresentação fica na quarta-feira que vem. Perdão, na quarta-feira dessa semana, né? E aí, dúvidas? Ok. Então, se cuidem, fiquem com Deus e até quarta-feira para a apresentação dos trabalhos. Resumindo, na hora que eu fechar a aula aqui, que encerrar a web, vocês vão lá e vão assistir o vídeo do grupo do Juan, tá bom? Juan, fica de olho nas visualizações aí para ver se a galera vai estar realmente acessando, depois você me conta. Teve alguém que perguntou alguma coisa aqui. Qual o horário de atendimento? Não foi passado para vocês, né? Eu vou fazer o seguinte, Thiago, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, que eu tenho que conferir ali qual que é o horário de atendimento. Agora de cabeça não tem. Porque com o Jonathan é o horário de 11 horas na segunda, mas é um horário específico. Eu vou olhar ali. Vocês têm aula só de tarde, né? Beleza. Então eu vou colocar um horário pela manhã. Talvez. Faz o seguinte, para ficar mais fácil. Deixa eu confirmar lá o horário, se eu não precisar alterar, né? Porque eu já tinha mandado isso já tem um tempo. Talvez eu altero para ficar na quarta de manhã. Se não tiver quarta de manhã, eu altero para ficar quarta de manhã. Assim, de manhã que eu falo umas 10. Se bem que a nossa aula começa às 12h40. Ah, vocês têm aula antes, esquece. Vai ser de manhã mesmo, tá bom? Vai ser quarta pela manhã, umas 9h30, 10 horas. Tá bom? Mas eu posto lá no AVA. Perdão, no WhatsApp. Você está no grupo? Beleza, então você dá uma olhada lá, que aí tá lá e se precisar de alguma coisa mais específica, pode mandar mensagem no WhatsApp lá, direto no privado, que se você precisar de algum detalhe mais, a gente gesticula um outro horário também. Fora do horário normal de atendimento, a gente gesticula um outro horário de atendimento, tá bom? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, até a próxima, até quarta-feira, na apresentação dos trabalhos. Show? Ó, assistam o vídeo, hein? Valeu, um abraço, galera. Até mais. Fiquem com Deus.